Cultura FM apresenta Embarque na Cultura, um programa produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e com o apoio cultural da agência IVT, Irati Viagens e Turismo. Viajar é preciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O tema de hoje do nosso bloco Viajar é Preciso é Imprevistos Acontecem. O planejamento de uma viagem, seja nacional ou internacional, vai além da decisão de um destino ou roteiro. Ela inclui uma série de procedimentos que garantam a segurança e evitem imprevistos, antes, durante e depois da viagem. Mas, ainda assim, imprevistos acontecem. Vou relatar um fato ocorrido há 2 semanas com uma cliente em uma viagem internacional. A passageira estava em Orlando, nos Estados Unidos da América, e de repente percebeu que perdeu sua bolsa. Não, ela não foi assaltada, ela simplesmente esqueceu onde a deixou, pois tinha saído com um grupo de amigos e deve ter se distraído. Entrou em contato comigo contando que dentro da bolsa havia o passaporte, alguns dólares e ingressos dos parques. Era uma sexta-feira e ela tinha agendado um voo no domingo de Orlando para Las Vegas e de lá então retornar ao Brasil. Sem passaporte não seria possível embarcar. A perda dos ingressos era o menor mal, já que não era a primeira vez que ela estava em Orlando e já conhecia os parques. A perda dos dólares poderia ser minimizada. O maior desafio seria resolver a perda do passaporte. Como ela tem algumas boas horas de viagens internacionais, ela sabia que o consulado brasileiro mais próximo ficava em Miami e só funcionaria na segunda-feira. Ou seja, ela iria perder o voo para Las Vegas e teria que ir até Miami na segunda-feira para fazer um novo passaporte e depois dar um jeito de ir a Vegas para então voltar ao Brasil. Seria, sem dúvida, um estresse. Bom, a primeira atitude a fazer num caso destes é refazer o caminho para tentar descobrir o que aconteceu de fato. Comprovado a perda dos documentos, entra-se em contato com o seguro para minimizar os trâmites burocráticos e se certifique onde é o consulado ou a embaixada mais próxima para fazer um novo passaporte. No caso da minha cliente, depois de refazer o caminho todo, com o intuito de descobrir onde teria deixado sua bolsa, lembrou-se que havia uma grande possibilidade de tê-la deixado no restaurante em um jantar no dia anterior. Ela foi até o local, esperou o restaurante abrir e, felizmente, vem lá o gerente com a sua bolsa segurando nas mãos. Felizmente, tudo se resolveu de maneira satisfatória. Mas imprevistos acontecem, é verdade, e é preciso ter muita calma nessa hora. Eu sempre dou uma sugestão: tire uma cópia completa do passaporte e deixe-a guardada no cofre do hotel. Além disso, carregue o passaporte em local seguro. Em caso de perda ou roubo, procure um posto policial e registre a ocorrência. Se a perda ocorrer próximo ao embarque de volta, é necessário solicitar a autorização de retorno ao Brasil, no consulado ou embaixada mais próxima. Verifique antes no site do Itamaraty. O documento deve ser apresentado ao oficial da Polícia Federal no momento do embarque e só pode ser utilizado uma vez. Se a perda incluir os cartões de crédito, o primeiro passo é cancelá-los junto ao banco e às administradoras de cartões. Outro detalhe que é sempre bom estar atento: antes de viajar, verifique junto ao banco com o gerente ou a central de cartões se a sua conta está habilitada para saques internacionais no débito. Cada banco possui uma política específica, alguns cobram taxas, outros não. O cartão VTM, que é o Visa Travel Money, tem a vantagem de você ter um cartão extra no caso de perda do cartão original. E para sacar um débito, não há nenhuma dificuldade. Basta ir a qualquer caixa eletrônico que tenha o símbolo de sua bandeira, seja ela Visa, Master ou outra.
A maioria dos caixas aceitam nosso cartão e possuem o menu em inglês. Depois é só escolher a quantia a sacar e guardar o dinheiro. O procedimento é o mesmo que fazemos para sacar o dinheiro no Brasil. A diferença é que o menu está em inglês. Um imprevisto que ocorre com certa frequência em viagens é o overbooking, que se trata de uma prática das companhias aéreas quando vendem mais assentos que os disponíveis na aeronave. As companhias aéreas ainda insistem nesta prática porque confiam nas estatísticas de que há um número X de passageiros que não vão comparecer e, para não voarem com assentos vazios, vendem mais assentos que os disponíveis. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem cobrado multas para esse tipo de prática, mas as companhias aéreas ainda insistem nesse caminho. Recentemente, essa mesma passageira encontrou na fila de embarque para um voo internacional uma senhora idosa que ficou de fora do seu voo por conta do overbooking, e ela cedeu seu lugar em um voo direto para esta senhora, tendo trocado e ficado com o voo com 2 conexões até chegar ao seu destino. Ato nobre, como ela disse, foi a ação da semana. Bom, meus amigos, imprevistos acontecem. Podem ser catástrofes, uma erupção de um vulcão, um terremoto ou algo similar. Seja o que for, cabeça fria. A sugestão é que primeiramente o passageiro comunique-se com um familiar ou amigo, acione seu seguro viagem e em seguida procure abrigo e informações no consulado ou embaixada brasileira do país onde estiver. Por hoje é isso, amigos. Ainda vamos voltar às questões de catástrofes naturais, que é um assunto que nos interessa bastante. Stella Mara Rosa, do Viajar é Preciso para o Embarque na Cultura. Viajando com a Cultura. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estou hoje gravando a minha coluna no dia de terça-feira, às 7 horas da noite. Eu esperei até o último momento que eu poderia para tratar do assunto, que é um assunto quente, que a cada momento tem novas reviravoltas, que é a crise na Grécia. Aqui na Espanha, acredito que na Europa e no mundo inteiro, as pessoas estão acompanhando com muita atenção os noticiários sobre esse assunto, porque, em português bem claro, a Grécia está falida. Só que a Grécia faz parte de um clube de países ricos e outros pobres também. Então, não é uma falência qualquer, não é uma crise isolada, não é uma crise que o país enfrenta sozinho. Então, eu realmente quis esperar terminar o expediente, né? O horário do expediente aqui na Europa, embora ainda daqui para a noite já podem haver novidades, mas eu já não podia mais esperar para mandar a coluna. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, assim, embora muito se especule e muito se fale, sobretudo entre as pessoas na rua, sobre o desejo de alguns países saírem da zona do euro, né, como é o caso da Grécia, que muito se especula. Aqui na Espanha, em 2012, muito se falou sobre isso, né, Espanha e Portugal. Eu, particularmente, pelo que eu acompanho das notícias dos jornais europeus, principalmente o jornal espanhol chamado El País, é que é muito difícil que um país saia da zona do euro. Porque o clube, né, como eles mesmos dizem aqui, é composto por sócios, e essas são palavras usadas pela própria imprensa europeia. Então, o que é importante entender é que, assim, a Alemanha e a França não construíram uma casa bonita e alugaram para inquilinos pobres. Esses pobres, que são os gregos, os espanhóis, os italianos, os portugueses e tantos outros países periféricos da zona do euro ou da União Europeia, são sócios. Então, a um sócio você não rechaça com tanta facilidade, né?
A dívida grega é considerada impagável. A Grécia deve, prestem bem atenção no número, 1.500 milhões de euros para o Fundo Monetário Internacional e 7.200 milhões de euros para o Banco Central Europeu. Por que essa dívida é considerada impagável? Porque a Grécia não tem economia. E esse é o motivo pelo qual, por exemplo, Portugal e Espanha puderam pôr o pescoço fora da água nessa crise, não se afogar na crise de 2011 para cá, né? Porque a Espanha e o Portugal têm economia, têm agricultura, têm indústria, produz, né? Não depende só do setor terciário. E no caso da Grécia, a Grécia não tem esses elementos econômicos. Então, assim, é importante a gente entender que na União Europeia, tanto os países que são da eurozona como os países que não são da eurozona, existem dois tipos de sócios. Os sócios consumidores e os sócios produtores. Então, ou você produz elementos, né, produtos e vende para os consumidores, ou você consome o que é produzido. Então, no caso de Portugal e Espanha, né, que são assim os exemplos mais flagrantes que eu estou aqui, todo lado de Portugal, esses países produzem. A Alemanha, por exemplo, embora tenha uma agricultura absolutamente... A Alemanha não, quero dizer a Espanha. Embora tenha uma agricultura muito forte, mas absolutamente subsidiada pela própria União Europeia, também tem indústria, é um gigante na produção de alimentos e, muito embora o seu PIB tenha uma dependência brutal com o setor turístico, é um país que produz riqueza, né? E a Grécia não. Então, por exemplo, quando eu tive ano passado na Croácia, era muito flagrante. A Croácia recém entrou para a União Europeia, ainda não adotou o euro e possivelmente vai demorar um pouco depois dessa crise toda grega. A Croácia, eu fiquei muito espantada de ver como tinha negócios alemães lá, supermercados, lojas, farmácias, e em estabelecimentos não alemães, muito produto alemão sendo comercializado na Croácia. Por quê? A Croácia não é produtora, a Croácia faz parte dos consumidores. E hoje em dia a Grécia, que faz parte, que compõe 2% do PIB europeu, a Grécia não é nem produtora e nem consumidora de riquezas. É aí que reside a maior dificuldade. Então, no domingo, os gregos foram para as urnas, por quê? Bem, o primeiro-ministro se elegeu em 25 de janeiro com o mote de é o fim da austeridade. Eu sou da esquerda radical e eu vou pôr fim à austeridade. Por quê? Para o Banco Central Europeu e o FMI emprestarem essa quantidade de dinheiro para a Grécia em 2012, precisou serem propostas medidas austeras. Corte aqui, corte ali, corte acolá, e as pessoas não têm mais como suportar essa vida de austeridade. A gente teve no Brasil o FMI emprestando dinheiro tantas vezes e sabe que não tem almoço grátis com o FMI, muito embora dentro da Europa o FMI dança diferente. Mas é sempre com muita austeridade. E as pessoas, e isso eu vejo muito claramente aqui na Espanha, elas estão fartas dessa austeridade. Né? Viveram na abundância por muito tempo e agora vem uma crise que está batendo e que ela vai ser longa para os países mais pobres e os cortes e aumentos de impostos e o dinheiro não chega no fim do mês. Bem, então o primeiro-ministro grego convidou a população para votar. Sim, porque ele não queria dizer o não às propostas de austeridade sozinho. Ele queria que a comunidade, que os seus eleitores, que são aproximadamente 11 milhões de eleitores, chancelassem esse não. Muito embora o resultado, né, muito flagrante do não, que foi de 65% da população, foi surpresa, porque até o último momento não se sabia quem ia ganhar o não ou o sim, havia um apelo muito concreto do primeiro-ministro para que ele, na segunda-feira, pudesse chegar em Bruxelas, que, né, é a capital da União Europeia, e dissesse aos seus sócios: o meu povo diz não à sua proposta. Então, assim aconteceu. O problema da Grécia
descortina um problema maior para a União Europeia, ou seja, a União Europeia não pode mais tratar os seus sócios pobres apenas como inquilinos indesejáveis, que quando você atrasa um pagamento eu ameaço te despejar. Por quê? Porque eles não são inquilinos indesejáveis. Por quê? Porque o euro não é mais tão forte quanto era. O euro se mostrou frágil e incapaz de impulsionar as economias. Então a crise grega, na verdade, descortina uma crise europeia. E é isso que as pessoas tanto estão impressionadas aqui na Europa. Como a União Europeia se mostrou frágil. A crise grega, como eu comentei com vocês, ela é impagável. E uma moratória não é uma solução para a Grécia. Por que não é uma solução para a Grécia? Porque a Grécia, não sendo produtora, se ela aplica uma moratória, ninguém mais vai querer vender nada para a Grécia. E aí vai faltar, além de dinheiro, produtos nas prateleiras. É o que se comenta aqui. Então, votando o não, né, o referendo tendo esse resultado, o que acontece? Bem, o ministro grego levou essa resposta a Bruxelas e no fim das contas, a França e a Alemanha, que são, né, os elos mais fortes dessa queda de braço, tiveram que se sentar e ouvir uma nova proposta do primeiro-ministro. A nova proposta, por fim, é sim fazer recortes nas pensões e nas concessões fiscais, e já não se fala em sair da eurozona. Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, ouviu com atenção e considera que é uma boa base para começar a negociação, mas não dá ainda a crise como martelo batido. O problema disso tudo, é que agora o primeiro-ministro grego vai ter que se entender dentro da Grécia, porque ninguém mais quer austeridade lá. Vocês entendem o rolo? É difícil. Até o final da semana se supõe que já deva ter algum novo acordo. A renúncia do primeiro-ministro não é descartada. Os bancos e a Bolsa de Valores da Grécia estão fechados desde a semana passada. Os gregos, como vocês já devem ter conhecimento, só podem sacar o máximo de 60 euros por dia nos caixas eletrônicos. Mas a questão é que eles não têm 60 euros por dia para sacar, isso é bastante curioso, né? É bastante dinheiro para eles. E, além disso, os comerciantes estão evitando receber no cartão, todo mundo quer dinheiro vivo. Esse é um problema que os turistas estão sentindo, mas, sinceramente, nessa altura do campeonato, a preocupação com os turistas é a menor delas, né? A gente quer saber como é que vão ficar as pessoas mesmo, os moradores, os pagadores de imposto da Grécia. Aqui na Espanha, o primeiro-ministro Mariano Rajoy foi rapidamente a público e dizer que a Espanha está livre dessa crise, que a Espanha não corre nenhum risco de aplicar, de fechar banco, fechar bolsa, de tentar, né, sair da eurozona, que o pior da crise espanhola já passou. Não sei, a crise espanhola a gente pode deixar para um outro momento, mas ao que parece o pior, de fato, já passou. Esse foi um panorama rápido da crise grega. Se a situação continuar, esse caldeirão continuar borbulhando dessa maneira, eu volto a falar sobre isso semana que vem. E se não, eu espero tratar de um tema um pouco mais ameno. Faço votos que vocês tenham acompanhado, né, a descrição. Para mim não é fácil falar sobre isso, né, economia não é o meu forte, mas me parecia um tema muito palpitante para ignorar. Então, um abraço para vocês e até semana que vem. E o friozinho aí, hein? Será que vai nevar em Irati esse ano? Até, gente! Profissão Turismo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos começando aí mais um quadro Profissão Turismo, que faz parte do programa Embarque na Cultura que você está acompanhando. Eu vou conversar hoje com o Rubens Surek, ele que é egresso da primeira turma de turismo da Unicentro de Irati, formou-se em 2006, já há algum tempo, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre um curso que aconteceu aí a partir do dia 9 de junho, que é um curso de introdução ao mundo dos vinhos, um curso que aconteceu lá no Senac. Eu gostaria de perguntar ao Rubens, assim, de início, como que ele se interessou por essa questão do vinho e o que isso tem de fato de relação com a área de turismo, né? O que esse tipo de aprendizado pode render para alguém na área de turismo, além de um apreciador de vinhos? Aí um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Olá, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É um privilégio poder estar falando com vocês numa rádio que já no nome leva a cultura em seu nome já, né? Começando falando a respeito da ligação com o vinho, isso já vem de um gosto pessoal, já, né, de muito tempo, e um gosto que foi se desenvolvendo dentro do curso de turismo, né, que na Unicentro, onde no quarto ano finalmente a gente chega ao paladar do curso, que é a disciplina de gastronomia. E um fato que acontece, a gente nem sempre gosta muito de apreciar determinados alimentos, determinadas bebidas, e quando a gente vai desenvolvendo esse conhecimento até prático, teórico-prático, a gente vai pegando um gosto, vai desenvolvendo, né? Então eu já trago esse gosto já desde de estudante de turismo, e tive a oportunidade agora, né, de fazer esse curso de introdução ao mundo dos vinhos no Senac, um curso muito bacana, que não só como turismólogo me traz crescimento, né, na área profissional, mas eu acho que como pessoa, né, a partir da hora que a gente começa a desenvolver os 5 sentidos que a gente tem no corpo, não só o paladar, mas também o olfato, a visão, e a gente começa a levar isso para a gastronomia ela vai se tornando uma arte dentro de todo um contexto, né? Então, acredito que não só profissionalmente como turismólogo e hoje professor, mas também como pessoa, a parte cultural ela acaba enriquecendo bastante. O que de fato se estuda nesse curso? Fale pra gente também quem foi o seu professor, o pessoal também que estiver interessado buscar mais informações, mas explique pra gente o que de fato que vocês aprendem ou de que forma vocês aprendem a degustar os vinhos, não sei se vai para esse lado, né? Qual que é a diferença desse curso para um de enologia de fato, como é que o que vocês aprendem de fato no curso? Então, na verdade, o estudo do vinho ele é muito complexo, né? A enologia ela já é um estudo mais aprofundado, ela leva em torno de 3 anos para você se tornar um enólogo, que na verdade é o pai da criança, é quem vai tratar do vinho desde a qualidade do solo até a sua produção, né? No caso desse curso, a gente vai se tornar mais um enófilo, que é um apreciador, um degustador do vinho, né? Dentro desse curso ele acabou abrangendo desde a parte histórica do vinho, os tipos de uva, né? Técnicas de degustação, a escolha de um bom vinho quando você vai comprar, todo o processo de você não apenas beber o vinho, mas você apreciar esse vinho, você de fato degustar, né? Enfim, ligado também à questão da harmonização, de você, conforme aquilo que você vai fazer de alimento, você saber fazer a combinação perfeita com o vinho. Então, é um curso que abrange desde o histórico de uvas e vinhos, regiões produtivas, até a questão da combinação com alimentos. Eu duvido que os ouvintes não tenham ficado curiosos. Você podia sugerir aí aos nossos ouvintes algo para que experimentem uma combinação de vinho com alimento? Então, a gente teria várias recomendações, é um gosto muito pessoal, né? O que eu bato bastante nessa questão é que muitas pessoas acabam dizendo que não gostam muito do vinho, principalmente o vinho tinto seco, né? E com o tempo a gente vai desenvolvendo alguns paladares. Com relação à combinação, algumas dicas. Primeiro seria você relacionar um alimento mais encorpado, um alimento mais forte, ele vai ter que ser acompanhado de um vinho também um pouco mais encorpado. Por exemplo, para apreciadores de um queijo gorgonzola, ele vai combinar muito bem com o vinho do Porto, né? Saber combinar, por exemplo, a acidez
de um vinho com a acidez do alimento, o doce do vinho com o doce do alimento, né? Isso tem muito a ver com a fisiologia do paladar, né? A gente aprendendo a desenvolver as regiões da língua, em qual região da língua a gente vai sentir, tem mais sensibilidade a um determinado sabor, a gente poderia identificar, né? Então, por exemplo, um queijo gorgonzola, que é encorpado, que é forte, a gente ficaria perfeito com vinho do Porto. Peixes, frutos do mar, dependendo da tonalidade da comida, a gente poderia considerar como um chardonnay, um vinho branco, né? Mas são infinitas combinações aí que a gente poderia estar fazendo, né? Uma combinação, uma área muito ampla, muito bacana, que por muitos vem considerado como uma arte, de fato, você saber fazer essa combinação. Muito legal esse tema. Gostaria de perguntar um pouquinho mais tecnicamente, você que é da área do turismo, né? Vejo que isso é bem relacionado à área da gastronomia, essa conversa que a gente está tendo. Você acha que hoje o profissional de turismo ou o aluno de turismo que vai se tornar um profissional futuramente, ele deve pensar na área da gastronomia como uma possibilidade boa de negócios, como algo interessante para se especializar talvez, como uma área de atuação interessante? Como eu falei, a parte de gastronomia ela está crescendo no mundo todo, né? E isso faz parte do repertório de qualquer bom profissional, né? Hoje você considerar a gastronomia como pessoa já é um grande crescimento. E como profissional também, a gente precisa acompanhar para onde o mercado está se direcionando, né? E o turismo gastronômico, até mesmo o enoturismo, é uma das áreas que mais vem se desenvolvendo e a gente precisa estar ligado, a gente precisa acompanhar isso daí. Então, sem dúvida, é imprescindível que um bom profissional, principalmente da área de turismo, esteja ligado a isso e acompanhe o mercado, porque oportunidades elas aparecem no mundo inteiro. Você esteve nesse curso aí como aluno lá no Senac, mas você também atua como professor nessa mesma instituição. Eu faço essa pergunta basicamente para quase todos os entrevistados que vêm aqui e estão atuando no mercado de trabalho. Como é que a sua formação no turismo te ajudou a hoje você ter capacitação para estar dando essas aulas, né? O que você aprendeu no turismo que te ajuda hoje em dia a exercer bem a sua profissão? Enfim, eu diria que não só a escolha do turismo, né? Como é um curso muito multidisciplinar, né? Então a gente trabalha com diferentes áreas dentro de uma mesma formação, isso por si só já ajuda como profissional. E eu procurei sempre alencar a formação em turismo, né, onde adquiri todo o conhecimento teórico, aderindo também a um estilo de vida que proporcionou bastante a prática, né? Então, para eu me tornar hoje profissional da área da educação, como um professor do ensino profissional, foi um trabalho de teoria durante os 4 anos de turismo e depois de um estilo de vida com trabalhos fora, né? Então foram realizados intercâmbios, trabalhos fora, como em navio de cruzeiros. Então, para pegar essa parte prática mesmo, então foi uma formação muito longa e juntando todos esses elementos com cursos de atualização e até novos conhecimentos que hoje aparecem, isso proporciona que tenha-se um repertório mais completo e hoje possa passar para os alunos não só a questão teórica, mas de vivência mesmo que foi sendo adquirida ao longo do tempo. Muito bem. Rubens, eu gostaria de perguntar, né, trazendo aqui a tona informação de que você foi egresso da primeira turma. Você vê bastante diferença do curso quando você fazia até agora, o crescimento da universidade em si, alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida, a gente passou por muitas dificuldades, a gente era bastante limitado, né? Desde o número de livros na biblioteca, então juntos a gente abraçou a causa e fez com que o curso ao longo do tempo fosse se desenvolvendo, né? Então, com todas essas limitações, a gente, eu acho que acabou crescendo muito com isso como profissional e hoje a gente acompanha vários projetos de extensões, a gente vê o quadro de funcionários, o quadro de professores hoje muito elevado, muito grande, né? Então, digamos, tanto que o curso de turismo de Irati ele é considerado um dos melhores do Paraná, né? Então, a diferença sem dúvida é muito grande, né? E posso dizer que toda a equipe está de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Legal. Rubens, você mesmo exaltou o fato da gente ser a Rádio Cultura e acho que você trouxe aqui para encerrar essa entrevista de uma forma mais legal, também uma citação de um livro que também é algo bem relacionado à cultura. Para os nossos ouvintes, né,
saberem um pouco mais, né, a respeito desse tema do vinho e até para a gente ter um encerramento legal da sua participação aqui. Agradeço sua vinda, acho que foi uma das conversas mais divertidas e interessantes que a gente teve aqui no programa, no Embarque da Cultura. Acho que o pessoal de casa gostou, espero que tenham gostado. Para encerrar isso com chave de ouro, traga aí uma citação que você tem do livro A Alma do Vinho. Então, esse livro eu encontrei, por acaso, na chamada feirinha de Curitiba, lá no Largo da Ordem, durante um treinamento até do Senac. Passeando por lá, eu fui abordado por um vendedor de livros bastante simpático, né? E eu, por acaso, fazendo o curso de vinhos, eu perguntei se ele tinha algum livro relacionado a vinho e ele me recomendou esse livro falando da alma do vinho. E, curiosamente, cheguei num trecho que é como se o vinho tivesse falando a nós. E o vinho fala mais ou menos assim: a alma do vinho, certa tarde nas garrafas, cantava homem, elevo a ti que me és tão caro. No cárcere de vidro e lacre em que me abafas, um cântico de luz de fraterno amparo. Bem sei quanto custou na torre da montanha, de causticante sol, de suor e maltrato, para forjar minha vida, que enfim a alma ter ganha, mas não serei jamais perverso nem ingrato. Pois sinto uma alegria imensa quando desço, pela goela de quem ao trabalho se entrega, e seu tepe do peito é a tumba onde me aqueço e onde me agrada mais estar do que em qualquer uma adega. Muito bem, a gente agradece mais uma vez a sua vinda, Rubens. E enfim, esse foi o quadro Profissão Turismo de hoje. Você fica com o encerramento aí do Embarque na Cultura. Muito obrigado pela audiência. A Cultura FM apresentou Embarque na Cultura. O programa que você ouviu é produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e tem o apoio cultural das seguintes empresas: IVT, Irati Viagens e Turismo, há 15 anos deixando o mundo mais perto de você. Telefone 3422-2458, www.irati.tour.br.